Pedro, você é um dos primeiros caras que falou, com todas as letras, que os Estados Unidos não eram uma democracia. Você reconhece aí as falhas do próprio sistema americano político e como o Trump enxergou as brechas para poder fazer esse trabalho que ele está fazendo agora, de minar a democracia, está pleiteando o terceiro mandato. E no Wisconsin, só para ilustrar, uma coisa que você falava também, como é que os Estados Unidos legalizavam crimes como a segregação racial, por exemplo, e o lobby. O Elon Musk estava dando cheques de $1 milhão para quem votasse no juiz que ele acha que é o melhor para o estado do Wisconsin, mas de extrema direita ali. Isso foi julgado legal pela própria Suprema Corte do Wisconsin. Isso ilustra o quanto que o sistema político americano não está preparado contra si mesmo. Tem limites, qualquer sistema tem seus limites, né? O Bolsonaro tenta usar os nossos, né? A nossa tradição racista, colonialista, que gera uma certa afetividade violenta, ele usa isso, né? O Trump usou com inteligência os limites do modelo americano. Vamos recordar só um pouquinho. Os Founding Fathers, né, os chamados caras que fundaram os Estados Unidos, que na realidade era uma reunião entre alta burguesia e pequena burguesia lá, né? Quer dizer, que inclusive entrava em conflito, né? A alta burguesia era normalmente representada pelos chamados federalistas e a pequena burguesia pelos antifederalistas, né? Então, que eram contrários à aprovação da Constituição, enquanto que os federalistas eram a favor, acabaram ganhando essa batalha, mas tiveram que fazer concessões, que foram as emendas de defesa de direitos. Lembre-se que o texto original aprovado não falava em direitos, são as emendas depois que vão trazer os direitos, né? Isso por força dos antifederalistas. Mas, de qualquer forma, a preocupação ali era republicana. Era formar uma república. Foi a primeira grande república que nós tivemos no mundo pós-romana, né? Quer dizer, porque teve tentativas na modernidade, cidades lá, Florença, não sei o quê. Você teve tentativas, mas que foram fracas, localizadas, tal. O primeiro grande experimento republicano que a gente tem na modernidade é a República Norte-Americana. Mas nesse negócio de democracia, vamos ler os artigos federalistas, a gente precisa fazer isso, retomar isso, né? A gente vê ali Madison, Hamilton, não eram lá muito fãs desse negócio de democracia. Não, é verdade. Veja, na minha área, a própria ideia de controle de constitucionalidade, você tem uma Constituição rígida, em que a Suprema Corte anula a decisão do Legislativo, naquela época, era uma forma de limitar os avanços da democracia. Estavam ocorrendo, né? Toda a revolução é assim, ela provoca um sangue no olho que as pessoas vão querendo avanço. Então, começou a aprovar nos estados norte-americanos leis em defesa de devedores, de pequenos proprietários. Aí acabou com isso. Então, aí cria a ideia de controle de constitucionalidade. Eu sugiro que vocês leiam o artigo do Madison defendendo o controle... do Hamilton, criando e defendendo a ideia de controle de constitucionalidade nos artigos federalistas. Né? Tem publicação em português aí. Inclusive, tem também feito pela UNB os artigos dos antifederalistas, que é interessante ler, né? Mas, de qualquer forma, eles sempre tiveram uma desconfiança. Tocqueville, por que gostou tanto dos Estados Unidos? Essa desconfiança em relação aos direitos, a ideia de direito como algo antagônico a privilégio. A ideia de direitos no mundo anglo-saxão, ela surge como limite ao poder de Estado. É na França que você vai ter uma construção mais intensa de direitos como antiprivilégio, portanto, como prerrogativas universais. Aí, construindo a ideia de democracia, né? Quer dizer, então essa é mais na França que a gente vai ter isso. Então, dos Estados Unidos ele tem esse limite, mas ele foi construindo sua democracia, teve garantia de direitos, mas sempre passa grandes crises quando esses direitos entram em crise. O ataque das Torres Gêmeas deu um tiro na alma americana. Aquilo ali não foi um tiro no World Trade Center. Desde lá, começa a surgir no interior da sociedade americana, cada vez com mais força, a ideia de um estado de segurança que vai restringindo direitos. Primeiro de estrangeiros, mas também de locais, né? Tem um sujeito que foi me orientando, fez uma pesquisa dos protocolos de reação armada nos Estados Unidos. Mais de 16 estados incivilizado o poder de reação armada que é dada para o policial. Isso não era assim. Isso foi se tornando assim.
né? Então você tem, na realidade, no interior da sociedade, das instituições norte-americanas, cada vez mais medidas de exceção e elementos autoritários fazendo parte do cotidiano dessas instituições, inclusive do próprio judiciário, né? O Trump observa, quer dizer, ele sabe penetrar no meio disso e radicalizar essa tendência, isso que ele fez, né? Mas não é ele que criou a tendência, né? A gente tem que entender isso, não é a extrema-direita que surgiu do nada, essa extrema-direita foi surgindo no mundo inteiro a partir de um certo segmento grande da sociedade que começa a reivindicar um Estado de segurança no lugar do Estado de Direito, né? A democracia constitucional perdeu a capacidade de mobilizar afetos, de crenças, etc., né? Porque foi mal conduzida por seus líderes também, né? Por causa disso, mas é isso. Eu acho que, portanto, o Trump, sim, ele observa essas fragilidades históricas no Estado americano e tratou de ocupar espaço, só que de uma forma que a gente nunca viu, Kiko. Nunca na história norte-americana um presidente da Suprema Corte admoestou o presidente da República dessa forma pública. Nunca um presidente da República atacou o judiciário de forma tão clara, né? E a advocacia. Então, isso realmente é uma situação muito nova, ruim para a humanidade. Nós não podemos ter ilusão nisso aí, não. É o Estado mais forte do mundo, 25% do PIB mundial, a maior potência militar, a segunda maior potência nuclear. Esses caras podem criar muito problema para o mundo inteiro. E a situação interna lá está... Esses psicopatas meio teocráticos estão tomando conta lá. Isso é muito ruim para nós, né?